Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso é com satisfação enorme que desejamos a todos que aqui se encontram um excelente momento de estudo, um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus. E por isso também nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos Espíritos amigos. A Deus, agradecemos pela vida e precisamos constantemente agradecer-lhe por todas as oportunidades que Ele nos oferta ao longo da nossa trajetória. Agradecer a este Pai infinitamente bondoso, justo, misericordioso, que nos concedeu mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em nome do Senhor Jesus, a quem nós agradecemos também infinitamente por todos os esclarecimentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos Espíritos amigos, não podemos deixar também de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros do Cristo que constantemente estão conosco, nos auxiliando. E, por último, não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para nos encontrarmos aqui neste ambiente virtual, para estudarmos juntos, mesmo à distância fisicamente, estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Quero aqui abraçar fraternalmente a nossa irmã Carlúcia Mendes, Vilma Guimarães, que já se encontram aqui, bem como outros companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de jornada, que já se fazem presentes, àqueles que terão acesso a este singelo estudo, a estas singelas reflexões. Recebam também o meu abraço fraternal e de muita gratidão. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E a mensagem é a que está no capítulo 145, em que Emmanuel deu como título para este capítulo Enquanto Temos Tempo. Sem sombra de dúvida que é preciso trabalhar, é preciso buscar constantemente a verdade enquanto temos tempo aqui na vida, no corpo físico, porque sabemos que a vida não cessará jamais, mas é preciso aproveitar as oportunidades. Então, enquanto temos tempo, é preciso aproveitarmos. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, e a mensagem é a que se encontra no capítulo 69, que tem como título Insucesso e Recomeço. Prestemos bastante atenção nestes esclarecimentos de Irmão José, quando nos fala acerca do insucesso e do recomeço. E usemos como uma figura para simbolizar e para mentalizarmos de uma melhor maneira este recomeço, como sendo o nosso GPS aqui na Terra, que nós usamos em especial para as localizações de endereço, no trânsito, quando estamos em especial trafegando de veículo, em que quando nós fazemos uma escolha errada, viramos em uma determinada rua, em uma determinada via que não era aquela correta, aquele equipamento, o GPS, imediatamente ele começa a recalcular a rota, recalculando a rota.
Então, o recomeço que irmão José nos traz aqui é exatamente recalcular a rota, porque enquanto nós estamos aqui a caminho, nós precisamos constantemente recalcular as rotas ou a rota da nossa vida. Todas as vezes que fazemos uma escolha equivocada, todas as vezes que acontece um insucesso na nossa vida, precisamos recalcular a rota. Então aqui irmão José nos fala da seguinte maneira: se faceias algum insucesso, ou seja, se você está enfrentando algum insucesso em tua vida, admite o fracasso e recomece. Admita o fracasso e recalcule a rota da sua vida. Não te demores na lamentação. Recalcule imediatamente a rota da sua vida e não desperdice tempo lamentando, porque as lamentações não irão resolver os seus problemas. É preciso recomeçar, é preciso recalcular a rota e seguir adiante. Não inventaries, diz irmão José, não inventaries em excesso os teus prejuízos. Não fique desperdiçando tempo fazendo o inventário dos insucessos. E ainda ele diz: refaze as energias, traça novos planos e coloca-os logo em execução. Então, refaze as energias, recalcule os teus planos e coloque-os logo em execução. E ainda ele diz: tenha bom senso para saber quando não devas insistir. Então é preciso ter bom senso para recalcular a rota e mudar de rumo e não ficar insistindo. Não raro, diz irmão José, não raro um obstáculo na estrada vem acompanhado de uma placa de sinalização indicando o desvio. Então, não raro obstáculos na nossa vida já vem acompanhado de uma placa de sinalização indicando que desvio ou que rota precisamos pegar após recalcularmos a nossa rota. Certos atalhos, diz irmão José, que certos atalhos nos levam de encontro a certos compromissos que não cumpriríamos caso insistíssemos na trajetória em linha reta. Então, em muitas situações, é preciso pegar atalhos para encontrarmos, conforme ele diz aqui, encontrarmos e cumprirmos compromissos que, se seguíssemos em linha reta, não encontraríamos. Quem absorve, diz irmão José, que quem absorve o insucesso de hoje já começa a trabalhar pelo êxito de amanhã. Então, quem absorve, quem recalcula adequadamente a sua rota, já começa a trabalhar pelo êxito do amanhã. E aí ele encerra dizendo: não percas tempo, não desperdice tempo e energia contemplando os escombros. Não percamos tempo, não desperdicemos tempo nem energias que são altamente preciosos na nossa vida, contemplando os escombros dos nossos insucessos. Recalculemos a rota imediatamente, conforme ele diz aqui, para reconstruir. Então, recomeça agora a sua reconstrução, recalcule a sua rota e siga adiante, porque sem sombra de dúvida que errar é humano, mas permanecer no erro, com certeza é falta de inteligência. Isso, sem sombra de dúvida, irmã Vilma Guimarães, é muito acertado. Não podemos permanecer no erro, porque isto é falta de inteligência, é ignorância.
É preciso absorver, ou seja, aprender com os nossos equívocos, não ficarmos lamentando, não ficarmos inventariando em excesso os nossos equívocos, recalcular a rota e recomeçar a jornada. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, que traz como referência para este estudo do capítulo 145 do livro Palavras de Vida Eterna, palavras do apóstolo Paulo, em sua epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, em que Paulo escreveu da seguinte maneira: enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Então aqui Paulo de Tarso escrevendo, e que Emmanuel buscou como referência, então Paulo de Tarso escrevendo aos Gálatas, chamou a atenção que nós precisamos, enquanto temos tempo, fazer bem a todos. E aí Emmanuel começa a nos esclarecer da seguinte maneira, que às vezes o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que em muitas situações na nossa vida surgem ambientes, surgem situações tão perturbadas que o único meio de auxiliar a nós e aqueles que se encontram em perturbação, o único meio é fazer silêncio, mas não aquele silêncio de inércia completa, mas o silêncio com a luz íntima da prece. Então, às vezes, o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. E ainda ele acrescenta que em muitas circunstâncias o companheiro ou a companheira de jornada se mostra sob o domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-lo é esperar que a vida lhe renove o campo do espírito. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que em muitas situações, em muitas circunstâncias, não é possível auxiliar efetivamente companheiros de jornada que se encontram dominados pelo engano, que neste caso é preciso esperar que a vida lhe renove o campo íntimo do espírito. Ao mesmo tempo, ele acrescenta que aparecem ocasiões em que determinado acontecimento surge tão deturpado que não dispomos de outro recurso senão tolerar ou pacificar com a dificuldade, aguardando melhores dias para o trabalho esclarecedor. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção também que em muitas situações, em muitas ocasiões, é preciso tolerar, é preciso pacificar, não tendo condições de auxiliar naquele momento, e aguardarmos melhores dias, aguardarmos melhores momentos para que possamos verdadeiramente realizar o trabalho esclarecedor. E aí ele diz na sequência: repontam males na estrada com tanta força de expansão que em muitos casos não há remédio senão entregar os que se acompliciam com eles às consequências deploráveis que se lhes fazem seguidas. Então aqui ele nos chama a atenção que em muitas situações, mesmo você querendo ajudar, mesmo você amando as criaturas ou a criatura que se encontra em equívoco, existem momentos que não há outro remédio senão entregar os que se acompliciam com os erros, para que eles sintam, eles passem, eles arquem com as consequências deploráveis das suas escolhas equivocadas. Entretanto,
diz Emmanuel, as ocasiões de construir o bem se destacam. Entretanto, as ocasiões de construir o bem se destacam às dezenas nas horas do dia a dia. Então é preciso ficar sempre atento, sempre atenta, porque conforme Emmanuel nos chama a atenção e nós temos esta certeza, e se observarmos, iremos verificar isto por conta própria, que as ocasiões de praticarmos o bem, de realmente construirmos o bem ao longo da nossa trajetória, se destacam às dezenas nas horas do dia a dia. Uma indicação, aqui ele faz uma referência dessas oportunidades de construir o bem, que uma indicação prestada com paciência. Então, uma indicação, uma referência, uma observação, uma ajuda prestada com paciência, sem sombra de dúvida, que é uma oportunidade de construir o bem. Da mesma forma que é uma oportunidade de construção do bem, uma palavra que inspire bom ânimo àquela criatura que se encontra em desânimo ou que se encontre em desânimo. Da mesma forma que é uma oportunidade de construir o bem através de um gesto que dissipe a tristeza. Então, um gesto, uma atitude que possa dissipar a tristeza de quem se encontra triste ou quem possa se encontrar triste, este gesto é uma oportunidade de construirmos o bem. Da mesma forma que também é uma oportunidade de construirmos o bem através de um favor que remova a aflição. Então, um gesto, um favor que remova a aflição de quem se encontre em aflições. Da mesma forma, Emmanuel nos chama a atenção que é preciso analisarmos a trilha do cotidiano. Analisemos a nossa trilha no cotidiano, que iremos encontrar estas dezenas de oportunidades ao longo das horas do dia a dia ou hora a hora, estas oportunidades de construção do bem. E ainda Emmanuel nos orienta da seguinte maneira, que a paz e o concurso fraterno, a explicação e o contentamento são obras morais que pedem serviço edificante como as realizações da tarefa física. Então, a paz, o concurso fraterno, a explicação, o contentamento são obras morais, não são obras físicas, mas são obras morais que pedem serviço edificante, bem como as realizações da tarefa física. E aí ele traz na sequência um exemplo desta tarefa física e desta tarefa moral. E aí ele diz que ergue-se a casa elemento a elemento. Então, ergue-se a casa, ergue-se um edifício, constrói-se uma ponte ou qualquer outra construção civil, elemento a elemento. Da mesma forma, constrói-se a oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço. Então, uma obra física constrói-se elemento a elemento. Uma obra moral constrói-se esforço a esforço. E aí ele encerra dizendo, e tanto numa quanto noutra, ou seja, tanto na construção física quanto na construção moral, a diligência é indispensável. É preciso ser diligente, é preciso esforço constante, é preciso perseverança, é preciso fé. E aí ele encerra dizendo, não vale esperança com inércia. Não vale esperança com inércia. Não adianta ter esperança, não vale ter esperança e ficarmos de braços cruzados. Aí é preciso aqui lembrarmos mais uma vez
Já lembramos isto algumas vezes em nossos estudos, em nossas reflexões, a esperança do verbo esperançar na definição de Paulo Freire. Então, esta esperança que Emmanuel aqui faz referência, que não vale esperança com inércia, é aquela esperança do verbo esperançar, é aquela esperança de ter atitude, ir atrás, buscar a construção ou a reconstrução, não desistir jamais, recalcular a rota e ter aquela iniciativa, ter fé ativa, ter aquela fé com obras. Da mesma forma, reagir constantemente, este reagir no bem para a reconstrução, bem como a construção ou a reconstrução neste recalcular a rota e seguir adiante. Então é colocar em prática esta esperança sem inércia, esta esperança do verbo esperançar, esta esperança com atitude realmente, conforme Emmanuel encerra na última frase dizendo que o tijolo serve na obra da construção física, o tijolo serve na construção, mas nossas mãos devem buscá-los. Então, se nós temos esta certeza que o tijolo, um desses elementos usado na construção, ele serve nesta construção física, ele não irá para o seu devido lugar ali na construção, ocupar o seu lugar na construção sozinho. É preciso que nossas mãos vá atrás dele para colocá-lo no seu devido lugar. Da mesma forma que aquela construção moral, é preciso o nosso esforço, a nossa perseverança. Então, enquanto temos tempo, que possamos ter atitude, que possamos ir atrás, que possamos não desistir, que possamos ter fé ativa, aquela fé com obras, reagir, construir, reconstruir, recalculando a nossa rota para seguirmos sempre adiante nesse esforço constante, nesta construção do bem para todos. A paz do Cristo esteja conosco e muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fizeram presentes e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir, e temos a certeza que Ele permitirá, este Pai de bondade, de amor, de justiça, de misericórdia, abraçando fraternalmente ao nosso irmão e companheiro de jornada, Eudes Cecílio, lá de Trindade, que aqui também se faz presente, Manuela Castro, recebam todos o meu abraço fraternal, bem como ao Zeni, que também aqui se faz presente. Muito obrigado e até a próxima oportunidade na luz do Senhor Jesus.